Vamos cronometrar a partir de 14h30, porque esse é o nosso primeiro evento jurídico da residência jurídica da Procuradoria-Geral do município. Portanto, um dos requisitos é justamente a pontualidade. Essa pontualidade vai começar a valer com 30 minutos depois do início marcado para as 14 horas. E quem o idealizou foi o nosso procurador-geral, que já me sugere fazê-lo pelo 3º ano consecutivo. E esse ano ele alertou, olha, é o 3º ano que eu comento. E comentário de chefe, vocês sabem, né? É uma quase ordem ou é uma ordem? Para mim, se tornou uma meta do próprio SES, independente de estar na meta dos resultados ou não, né? Independente de ser uma meta institucional, passa a ser uma meta interna. E como outubro, novembro, dezembro ia ser muito concorrido com outros eventos externos, acabou sendo um desafio duplo, reconheço, para aqueles que conseguiram, e eu confesso para os meus queridos procuradores, chefes, que nem tive tempo de ver depois quem mais fora indicado ou não. Então, me ressinto disso, porque pode ser que outros, né, tenham sido indicados também de outras especializadas. Não deu tempo de ver, porque eu disse, olha, depois do prazo assinado, considera-se, né, renunciada a oportunidade da indicação. Para o ano que vem, prometo que isso será feito com mais antecedência. Novos de vocês terão esta oportunidade também de ter uma nova experiência acadêmica, não só a da pós-graduação, não só a que muitos terão hoje, eu espero que vocês também acompanhem, que vai ser participarem, e em breve faremos isso, e por isso, há até uma retificação a se fazer, não é bem uma comissão, é um comitê, né, que vai ser o comitê de formatura, o comitê pressupõe essa transitoriedade, para que todos tenham a oportunidade de viver também novas experiências acadêmicas. Vocês vejam que até os estagiários também têm a oportunidade de participarem também dos nossos núcleos de estudos, dos nossos grupos de pesquisas. E aqui o nosso agradecimento redobrado aos nossos palestrantes. Aqui está, né, uma delas, a doutora Bruna Tchaflon. Está aqui o Diego, que já fazia esse tipo de trabalho também. Faz esse tipo de trabalho com os nossos estagiários, de ter reuniões, independentemente do núcleo. Bruna faz um trabalho sistemático desde o início, para alcançar os resultados obtidos que hoje aqui serão demonstrados. Ela faz um trabalho sistemático de pesquisa com residentes e com estagiários, e podem também procuradores, né, se juntar, né, nesse rol aí de pesquisadores, no sentido de nós termos dados concretos e, com estes dados, embasarmos, inclusive, a defesa no contencioso municipal. Porque nada como, ao invés de levarmos princípios muitas vezes abstratos, como, por exemplo, a reserva do possível ou a do impossível, os grandes conceitos abstratos, levarmos dados concretos. Dados esses a que nós temos, vocês têm acesso diário e cotidiano na lide de vocês no dia a dia. Então, ninguém melhor do que quem está lidando com esse contencioso no dia a dia, e daí a liderança dos nossos procuradores, mas também a contribuição de vocês, que lidam também com os processos, nesses grupos, nesses núcleos de estudos. Portanto, vocês têm essa experiência prática, têm a experiência teórica, e uma e outra, né, se unindo e se retroalimentando. E isso é formidável, é isso que nós vamos assistir hoje. Então, eu diria que essa comissão está de parabéns, não só aqueles que, só o desejo de participar da comissão já mostra o interesse acadêmico, né, plurimo, que os envolve. E vocês viram a programação, como é que ficou bacana a programação. Aqueles que foram indicados também, né, já dão um sinal por parte
dos procuradores líderes de que tinham essa vocação, e ela está estampada na programação do evento, no compromisso que tiveram em fazer tudo a tempo e a hora, e com qualidade, e com zelo, e fazendo os convites, e mesmo convidando não só aqueles que viriam ter aqui conosco, num diálogo entre a Procuradoria e a Administração Pública, como também nos convidados. Não poderia deixar de mencionar os nossos convidados ilustres aqui do urbanismo, na nossa primeira fileira, que nem vieram para falar, mas convidados a assistir, não deixaram de estar aqui. E eu quero dizer para vocês, gente, eu que fiquei tanto tempo lá na administração, não só como procuradora, como também servidora, nós da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nós somos assim. Nós participamos, nós fazemos, nós queremos essa cidade melhor, né? Então, nós somos assim lá, nós somos assim aqui. Contem sempre conosco, porque nós queremos que vocês também participem, tal qual nós fazemos aqui há 10, há 20, há 30, sei lá quantos anos, né? E fazemos do primeiro, faremos até o último dia. Então, hoje eu quero inaugurar 3 protocolos. Já não inaugurei direito. O primeiro, já que estamos no dia da luta, né, Salesiano? Já que estamos no mês da luta da pessoa com deficiência, é fazer a autodescrição ou a audiodescrição, como nós aprendemos aqui, não foi? Semana passada? Então, primeiro é... Boa tarde para todos. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, estou usando uma blusa rosa com um casaco rosa. Incrível, né? Isso nunca acontece. Uma blusa rosa, um cabelo castanho com luzes douradas e o que mais? E um batom rosa. Hoje estabeleceremos, portanto, o primeiro protocolo novo dos nossos eventos, que é começarmos com a audiodescrição ou autodescrição. Porque a luta da pessoa com deficiência, que pode estar, né, nos assistindo, nos ouvindo, ela é permanente. Ela não é só de um mês. Poxa, Mariana, está tão assim, está tão monótono assim, porque já é, né? Já é a 3ª vez. Daqui a pouco eu também vou botar um bocejo aqui. Desculpa, mas eu sou assim, você já me conhece. O segundo protocolo será o momento da certificação, porque a gente leva muitas horas fazendo os certificados, né? Depois entregamos de uma maneira, às vezes, assim, tão silenciosa. Não, esse momento será solene, será o momento da certificação. E, no final, será o momento da gratidão. Por quê? Porque fizemos todo o momento de gratidão para a nossa querida comissão. A gente vai ver isso. Mas a gente esquece, às vezes, que para acontecer o evento, tem também toda uma equipe de bastidores por detrás. Então, hoje, vocês vão também conhecer o nosso 3º protocolo novo aqui da equipe do Centro de Estudos. Tá? Participem, vivam cada momento, cada experiência, a pós-graduação, o momento que vocês estão ali trabalhando. Eu sempre tirei de cada momento que eu estava realizando uma tarefa uma possibilidade daquilo me servir mais adiante para um trabalho que eu fosse executar e para alguma missão que me fosse dada, hoje é dia de Miguel Arcanjo, alguma missão que fosse me dada em nome da cidade do Rio de Janeiro. Eu não pensava no Miguel Arcanjo, não. Eu pensava em São Sebastião, da cidade do Rio de Janeiro. Não importa a religião de cada um, o Estado é laico, mas pensem sempre que, por detrás da tarefa que vocês fazem, existe uma missão maior. E é com essa missão que vocês devem se comprometer, acima de tudo. Um ótimo, maravilhoso primeiro evento jurídico, com muita honra, da nossa residência jurídica da Procuradoria. A palavra está com vocês, o evento está nas mãos de vocês. Então, boa tarde. Eu queria, desde já, agradecer então, a doutora Arice e o doutor Daniel Bucar por ter nos proporcionado a possibilidade de fazer esse evento, o primeiro evento da residência jurídica.
Eu sou uma daquelas residentes que me voluntariei para estar aqui. Então, para mim, é um prazer ver essa sala cheia, né? A gente tem residentes, estagiários, estou vendo aqui os meus amigos de especializado. Eu queria agradecer esse momento que vocês estão aqui. Eu sei que a gente tem muito trabalho, a gente tem muita peça para fazer, muito prazo para cumprir, mas vocês estão aqui hoje tirando esse tempinho para nos ouvir. Eu vou ser responsável, vou ser a moderadora do painel, do primeiro painel, e desde já, apesar de não ser a temática específica da SMDU, né, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, eu tenho que agradecer, porque eu fiz esse convite todo despretensioso, e ele aceitou de pronto. Então, doutor Tadeu, muito obrigada pela presença, por me ajudar lá nos ofícios, que a gente precisa, né? Então, agradeço se tiver mais alguém de alguma outra secretaria, para além da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que vai palestrar no painel 2. Então, o painel 1 ele tem o título Advocacia Pública e Tecnologias, Inteligência Artificial na PGM Rio. A gente vai ter o prazer de escutar 2 procuradores, né? O doutor Rodrigo Gismondi, que vai estar online porque ele está acidentado, e peço para a mesa a doutora Bruna Tiafon, que também vai palestrar junto com a gente. Então, falando um pouquinho do doutor Rodrigo Gismondi, ele é procurador, mestre em Direito Processual pela UERJ, professor da pós-graduação em Processo Civil da UERJ e da FGV, e advogado. A doutora Bruna Tiafon é procuradora assistente da Procuradoria de Serviços Públicos, mestrando em Direito Civil pela UERJ, coordenadora do NEPRO, que é um núcleo, né, aqui da casa, especializada em Direito Público e Privado pela EMERGE, ex-vice-presidente da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura da OAB Rio e bacharel em Direito pela UF. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Gismondi, que vai ser online, e aí eu vou pedir para a doutora Bruna para a gente ir para o outro lado, para ele poder nos ver, e vamos dar início à sua fala, doutor Gismondi. Está aberto? Isso assim está melhor? Foi, agora foi. Onde bota para gravar? Ótimo. Boa tarde, gente. Primeiro, aqui eu queria, além de agradecer aqui o convite de vocês, né, da Lívia, do Centro de Estudos, aí na pessoa da doutora Arice, queria pedir desculpas, né? Eu estou aqui online, fiz questão de participar, apesar de não estar aí, né? Eu queria estar aí com vocês, mas eu, infelizmente, quebrei o pé na última quinta-noite, e aí estou de molho aqui com o pé para o alto, no caso agora para baixo, mas na maior parte do tempo para o alto, porque está bem feia a coisa aqui. Então, mas fico feliz, para mim é uma novidade estar aí participando aqui de um bate-papo com vocês, elogiar aí a iniciativa de de vocês terem organizado, né, um evento dos residentes. Acho que isso é muito legal, acho que é para isso mesmo que o programa está aí, porque organizar um evento é também aprender, né? E a gente vai tentar bater um papo aqui, vocês me conhecem, sabem que eu sou um pouco mais informal, bater um papo aqui sobre inteligência artificial, né? Para mim é uma novidade, tá? Eu gosto muito de processo civil, sempre que eu estudei muito processo civil, mas essa parte de tecnologia realmente foi um desafio aí que calhou de acontecer para mim esse ano, né? Ao assumir o CETEC, né? E vou tentar trazer aqui umas breves considerações que eu acho importantes sobre a questão da inteligência artificial aqui no direito. Lívia, você gostaria de fazer algum comentário antes de eu falar? Enfim, como que você gostaria de fazer? Então, foi quando a gente estava alinhavando antes do evento, né? Assim, a gente, como estagiário, como residente, a gente tem uma tela que é o PAV, que é o nosso amigo diário, né? A gente vem aqui, olha para o PAV, se estressa com ele quando ele não funciona. Só que a gente sabe que, para fora desses muros, e provavelmente dentro desses muros, como você vai explicar, tem a inteligência artificial, né? Vamos usar uma palavra mais simplória, bombando. Assim. Então, não é possível que, dentro da PGM, a gente, de fato, não tenha inteligência artificial ajudando a casa a defender a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a minha grande dúvida, e eu acho que seria interessante, né, e aí,
o seu nome foi escolhido por conta disso, é para mostrar um pouquinho para a gente, que é residente, que é estagiário, ou outros, né, funcionários da casa, de como que a inteligência artificial tem ajudado, tem contribuído para a Procuradoria defender a cidade, ou mesmo para se estruturar, para se organizar nesse mundo de gestão, né, que a gente tem hoje em dia. Tá bom. Vamos lá. A gente aqui na PGM, a gente tem um sistema de acompanhamento de processo que ele todo foi, assim, por incrível que pareça, foi desenhado ainda antes do processo eletrônico existir, né? É o nosso processo administrativo virtual, ou PAV, como vocês sabem, né? Esse PAV foi criado ali entre 2006 e 2008, né? Já fazem aí quase 20 anos. E para vocês verem, assim, a tecnologia na PGM ali, naquele momento, ela foi algo assim bem inovador, né? Ninguém usava processo virtual ainda e todo mundo, todas as procuradorias, órgãos públicos e o judiciário eram só papel, né? A gente PGM, né? A gente digitalizou, né, todo o acervo físico e transformou os fluxos de trabalho, aquela questão de entrega manual dos papéis, formação dos papéis, que eram processos administrativos de acompanhamento, a gente foi transformando tudo isso em processo digital, né? Quando eu entrei aqui na PGM em 2012, começou um novo movimento, né? Então, o que era físico, sempre a gente, quando chegava na PGM, transformava o digital. Mas depois, em 2012, 2013, isso começou a mudar também no judiciário, né? O judiciário passou a ter o processo eletrônico aos poucos, algumas varas já iam incluindo aquilo na rotina, e a gente ficou com um ambiente híbrido em termos de processo judicial. Mas aqui na PGM a gente sempre ficou com o processo eletrônico. Agora, quando eu assumi o CETEC, né, em 2025, aqui a Coordenadoria de Tecnologia, eu me deparei com um cenário que foi o seguinte: a gente tem um PAV que tem 20 anos de dados sendo incluídos neles, né? São aí 20 anos de um sistema que foi construído aos poucos, artesanalmente, por uma empresa que era pequena na época, agora já é uma empresa maior, mas que foi todo customizado para a gente, né? Só que por trás desse sistema, o que acontece? Ficou um grande legado, né, de documentação, de dados, e isso nunca ninguém foi preparado para lidar com esses dados e tratar disso de uma forma técnica, né, científica. Hoje em dia, a gente tem mais ciência, isso é mais difundido, que existe uma ciência de dados, que dados têm uma característica muito própria, específica para serem tratados, né? Não é só armazenar tudo num explorador de documentos ou enfim, num classificador, né? E aí, o que acontece? Peguei um cenário, assim, isso é um cenário desafiador, né? Que é o cenário de você lidar com dados que não estão estruturados, né? Então, a gente tem aí um sistema que tem dados muito antigos, não estruturados, e que é muito difícil de você conseguir trabalhar em cima desse tipo de dado para um mecanismo para você conseguir implantar um mecanismo de inteligência artificial de uma forma rápida. Então, o que acabou acontecendo? A gente teve que dar um passo atrás em relação a isso, né? Nós temos que higienizar todos os fluxos, todas as bases de dados internas do nosso sistema, para aí sim você poder utilizar os mecanismos de inteligência artificial, e aí eu falo mais especificamente até da generativa, né, da parte de inteligência generativa, para poder aí sim você conseguir ter um material bom para trabalhar, porque de nada adianta você ter uma ferramenta super evoluída, por exemplo, o modelo do Claude, da Anthropic, da Gemini, ChatGPT. Não adianta você ter um grande modelo de linguagem, uma grande ferramenta, se os dados que você tem por trás daquilo ali não estão estruturados, não estão adequadamente organizados, né? Minimamente, né, organizados. Então, qual é a grande questão aqui? Por mais que a gente tente, eu
possa utilizar desses grandes modelos de linguagem, o nosso sistema era um sistema fechado, então nenhum desses modelos treinou com dados do nosso sistema, né? Então as probabilidades, todas eles não consideram o conteúdo que a gente tem aqui dentro, né? A dificuldade, então, principalmente, é a de organizar os dados que a gente tem, organizar os documentos que a gente tem, né? A gente, assim, não sei se vocês têm ideia de tamanho de coisas, mas, assim, só de autos judiciais, nós temos 10 terabytes armazenados hoje, atualmente, de autos judiciais. E o nosso PAV, ele ocupa mais ou menos 45 terabytes de espaço no nosso servidor, no nosso, entre aspas, computador interno aí da sala cópia da PGM. Então, é um volume muito massivo de dados. E toda atuação que a gente faz, ela pode gerar um impacto no sistema, porque como é um sistema único, é um sistema chamado monolítico, toda a movimentação que se faz nesse tipo de sistema, ela pode ocasionar impactos em funcionalidades, às vezes, que você não está esperando. Então, o cenário, assim, eu queria chegar para vocês e dar poxa, nós temos um cenário maravilhoso, nós temos os dados estruturados, nós temos tudo isso e vamos implantar a inteligência artificial de uma forma muito rápida. Mas a verdade é que o cenário é muito difícil, é desafiador, mas a gente vai conseguir colocar mecanismos de inteligência artificial para lidar com o PAV. A gente tem aí algumas iniciativas, né? A primeira delas foi regulamentar a utilização dos sistemas de IA aqui na PGM, né? Nós editamos uma resolução, a 1243 de 2025, foi em março desse ano, na mesma linha daquela resolução 615 do CNJ, tá? Prevendo a responsabilização dos servidores que usarem, a conscientização da necessidade de vocês estarem fazendo cursos sobre isso para vocês entenderem como se funcionam, e o principal aqui, o que essa ferramenta é capaz de fazer, porque tem até um pouco, às vezes, frustrante você ver uma ferramenta que faz uma coisa tão maravilhosa, você fala assim, nossa, como ela conseguiu fazer isso? E entender que por trás daquilo ali é pura matemática, né? Matemática e recursos computacionais. E você achar que você vai conseguir fazer muito mais coisas e quando você bota o pé no chão, bota a mão na massa ali e vai trabalhar com os dados na prática, você vê que tem ainda uma série de outras limitações, não só financeiras, tá? Porque todo custo computacional é enorme, então, assim, mesmo que nós tenhamos modelos locais instalados aqui nas nossas máquinas e haja modelos open source, né, licença aberta, para a gente trabalhar em cima, para você treinar um modelo desse, você gasta aí dezenas, centenas de milhares de dólares, né? E isso, às vezes, uma defasagem rápida e o resultado não é garantido, né? Então, assim, a gente está agora, assim, para vocês terem uma ideia, né? Para os procuradores, a gente já conseguiu fornecer um chatbot o assistente, né? O chat do Gemini, com base num contrato que a gente tem com o IPLAN. A ideia é expandir isso, tá? Mas como esse acesso, ele não é um acesso raiz pelo sistema, nós, na verdade, permitimos um acesso por fora, como um chat qualquer, a gente está tentando trazer também uma instalação de um modelo desse, de assistente, que fique vinculado ao PAV e permita que vocês conversem com os documentos do PAV. Mas é aquela história, o que parece ser simples, não é. Todos esses modelos, né, dentro de cada PAV, vamos supor, tem 400, 500 páginas de documentos, em média, vamos assim dizer, né? São 400 a 500 páginas, cada página tem mais ou menos 1.000 tokens, 500 a 1.000 tokens, então é um número que vai se tornando exponencial. Quando você joga isso para algum modelo de inteligência artificial,
né? A gente está acostumado a lidar com os modelos de ponta, né? Quando a gente acessa. O ChatGPT é um modelo de ponta, o Claude é um modelo de ponta, o Gemini também, né? Então, esses modelos, eles estão ali vendendo a própria marca. Então, o que eles trazem ali no assistente de chat, muitas vezes, ele está subsidiado esse custo, né? Então, quando a gente joga lá um arquivo de 20, 30 megabytes, com 200 folhas ali naquele chat, e pede para ele gerar uma resposta a partir daquele contexto, ele não transfere para você, no custo da sua assinatura, o quanto que aquilo efetivamente gastou, né, em termos de dólar, em recursos computacionais e tudo isso. Então, a gente, às vezes, fica um pouco iludido, porque o custo desse modelo que a gente tem em ChatGPT, o Cloud, quando a gente torna ele corporativo, que a gente chama via API, que é uma conexão pelo próprio sistema, o custo dele se torna muito maior, né? E ele tem um custo não só pelo que você coloca de entrada, ou seja, do seu prompt, o tamanho do seu prompt vai impactar o custo, como também os documentos que você vai usar nele de contexto, né? E aí entra o PAV que eu falei. Então, por exemplo, se você usar um modelo desse com PAV normal, você vai ter a introdução nesse modelo de milhares e milhares, centenas de milhares de tokens, só para ele tentar entender o contexto daquele documento. E muitas das vezes, esses modelos nem vão conseguir processar a atenção a todos esses tokens ao mesmo tempo. Então, é ilusório achar que você vai jogar 500 páginas dentro desse modelo e ele vai entender as 500 páginas ali. Ele não vai conseguir prestar atenção nas 500 páginas. E você não vai saber aonde ele está prestando atenção exatamente. Então, isso é um desafio grande, entende? Por mais que existam APIs e haja a possibilidade de você conectar grandes modelos ao PAV, isso, em primeiro lugar, não vai funcionar de uma forma tão evidente, assim, de uma forma sem estar preparado adequadamente, porque ele não vai ser capaz de processar todas as páginas, né? Então, você vai ter que ter um mecanismo de racionalização do uso dessas páginas. Além disso, você vai ter um alto custo de consumo de token, e às vezes por uma tarefa que é uma tarefa simples, né? Então, assim, aqui entra a visão do gestor, né? A visão também de quem está ali cuidando do dinheiro público. Então, quando você usa qualquer mecanismo de inteligência artificial, você tem que estar ancorado numa ideia de custo-benefício. Tá? Então, esse é um desafio grande. A gente está ainda aqui evoluindo internamente em como a gente está implantando, qual o modelo que a gente é o mais adequado, tá, para utilizar. Mas eu já posso adiantar para vocês, de cara, que a introdução no sistema deve ocorrer no próximo ano, de um modelo conversacional em que você possa selecionar algumas peças e ir fazendo sumários, resumos daqueles documentos, né? E aí um segundo passo é onde é o meu objetivo chegar, né? É um segundo passo, que é o disso gerar, principalmente para situações de massa, né? Acervo de massa, você conseguir já ter um gerador de documentos, um gerador de minutos, tá? E aí a gente vai utilizar para esse gerador de documentos, provavelmente um maquinário de nuvem, cloud, que chama, né? É justamente fornecido por esses modelos daí do Google, da Amazon, cloud, enfim, de infraestrutura de nuvem, porque para vários usuários, somos aí 350 usuários concorrentes do PAV, né? Usuários simultâneos, para um acionamento, às vezes, de 2.000 intimações por dia, né? São dados assim, bem de cerca de algumas folhas, né? De intimações, isso dá um número grande. E a capacidade computacional, para você dar conta disso, ela na casa de milhões de dólares para você poder conseguir manter o maquinário
né, adequado para suprir essa demanda, tá? E por que eu estou falando isso tudo? Porque a verdade é a seguinte, quando eu entrei, eu achei, nossa, vai ser mais fácil colocar esses modelos para funcionarem dentro de um ambiente corporativo, né? E a verdade é que é muito mais difícil do que eu imaginava, né? E aí, recentemente, até teve um estudo do MIT, eu acho, falando sobre a dificuldade das empresas de incorporarem a inteligência artificial na sua rotina, né? Então, assim, essa dificuldade é uma dificuldade assim, que vocês não vão encontrar esse debate nos livros e tudo mais, porque essa é uma questão essencialmente prática, né? Mas é o que estamos vivendo atualmente, tá? E, além disso, há uma preocupação nossa também com a questão do sigilo de dados, né? Com a questão do tratamento de dados. Existe uma normativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que acaba comandando, né? É uma instrução normativa de 2021, ela é bastante rígida, apesar de ser só do governo federal, ela acaba que serve como uma orientação interpretativa para os demais entes, mas ela é bastante rígida em relação à questão do envio de dados, né, para o exterior, o armazenamento de dados no exterior. E quando a gente tem esses modelos de linguagem atuando, a gente acaba enviando também prompts e documentos, às vezes, para gerar um contexto, né? E quando você faz isso num modelo de linguagem aberto, você está enviando isso provavelmente para o exterior, porque o custo de processamento e armazenamento dessas informações em data centers lá fora do país é 40% mais ou menos mais barato do que os data centers aqui do país, até porque envolve questão tributária, tá? Então, assim, é um desafio isso, porque, embora regulamentado no âmbito federal, né, e embora não sendo assim uma regra tão clara, ela é restritiva, tá? Então a gente assim fica com receio também de fazer um armazenamento, por exemplo, de informações, documentos em data centers fora do país, né? Por conta dessa possibilidade de se considerar que isso é uma medida não muito adequada aos bons parâmetros, né? Na questão da gestão dos dados. Então, a gente tem aí um cenário desafiador, tá? O PAV primeiro vai ter introduzido nele, e aí a forma eu não vou citar ainda porque a gente ainda está estudando, mas um modelo conversacional com documentos, a capacidade de você substituir, por exemplo, o analista que hoje faz resumo do que é uma inicial para poder qualificar aquela demanda, a questão por exemplo, uma sumarização que às vezes você precisa, uma classificação de tipo de demanda, né? Isso tudo isso já está mais avançado. Essa vai ser a primeira parte que ela é implantada. Em 2023, eu acho, foi implantado já na PGN um mecanismo que ele, ao receber uma citação, ele já indica qual provavelmente é a especializada que se refere àquela demanda. Não é por inteligência artificial generativa, tá? É o machine learning em método de classificação. É um modelo que não é generativo, tá? Só que a gente vai treinando ele com o tempo. Ele está sendo treinado ao longo desses anos, então quando alguém do setor confere lá a indicação que foi feita e revisa, toda noite aquela máquina reaprende e busca fazer melhor no dia seguinte. Então, é uma ferramenta em evolução, né? Essa é a primeira que a gente tem lá funcionando já, né? O classificador de especializados. Mas a gente está tentando evoluir isso, principalmente para a área de saúde e de pessoal, que são áreas em que tem muitas demandas de massa. Depois que a gente tiver essa parte de classificação, sumarização e conversa com os documentos, né? E aí a gente vai tentar fazer isso com os nossos próprios servidores aí internamente, nossos próprios servidores de computadores, tá? Internamente, aí nossas próprias máquinas vão rodar esses modelos para fazer isso.
E aí, depois, a gente vai avançar para um gerador de minutas, primeiro partindo para minutas de postos mais de massa, tá? Com prompts já pré-definidos e a capacidade de revisão sempre, tá? A necessidade, perdão, de revisão por procuradores residentes e procuradores, sempre ela vai estar aí ativada, é uma diretriz da nossa resolução, e evoluir isso depois cada vez mais para postos que não sejam mais de massa, né? A gente vai tentar fazer a gente já está desenvolvendo agora um mecanismo que se chama Retrieval Augmented Generation, que na verdade, é uma recuperação de informações. E, na verdade, o modelo ele não treina com aquelas informações, por exemplo, legislação municipal, legislação sobre área de pessoal do município do Rio, Código de Processo Civil, Código Civil, assim, os grandes modelos de linguagem, eles pegam muito pouco da lógica dessas normas e não guardam o conteúdo, né, dessas normas. Então, a gente tem se você jogar aí para ele esses grandes modelos, por mais que eles tenham melhorado muito, ainda assim eles vão falhar, vão alucinar em relação à citação de jurisprudência e lei. Então, a gente está fazendo esse chamado RAG, né, vulgarmente, popularmente aqui no país conhecido como RAG, né, que é essa capacidade de você aumentar o contexto do que você está pesquisando no seu prompt, né, através de uma busca vetorial, e aí eu não vou entrar nesse aspecto aqui com vocês, mas a gente está trabalhando nisso, a gente já está pegando, por exemplo, leis municipais, precedentes, teses, e a gente já está transformando isso tudo em bases vetoriais, né, em vetores, que nada mais são do que representações espaciais, né, em múltiplas dimensões, de um significado. E isso vai facilitar, por exemplo, quando o procurador for gerar uma minuta, aquele pedido de geração de minuta, aquele prompt que já vai estar ali pré-configurado, ele já vai primeiro buscar nessa base de dados informações contextualizadas, né, do banco vetorial, informações que são muito mais rápidas e fáceis para a gente montar e fornecer ao modelo. E aí sim, a partir dessa busca desses documentos vetorizados no RAG, gerar uma consulta ao modelo para gerar uma minuta de uma forma muito melhor, muito mais contextualizada e que reduz aí bastante a questão das alucinações. Então, assim, esse é o panorama. Eu acho que ano que vem a gente vai conseguir desenvolver bastante, tá? A intenção é essa. Mas eu também não gosto de gerar falsas expectativas e falsas esperanças, né? Então, assim, basicamente, e para vocês que estão utilizando algum modelo, né, a ideia é que a gente passe também a, depois, mais para frente, eu acho que vai expandir os cursos de inteligência artificial para também alcançar os analistas todos, né? Os analistas já estão incluídos, e quem sabe vocês do programa de residência, seria muito interessante, né? Até porque a gente, nessa resolução, ela se aplica a vocês, né, aos estagiários também, a gente impõe que não se use, por exemplo, modelos de linguagem gratuitos, né? Por quê? As ferramentas de linguagem gratuita, né, não existe almoço grátis, né? Então, assim, sempre que você vai utilizar um modelo de linguagem grátis, provavelmente alguma coisa que você não está percebendo tem valor e ele está pegando de você. No caso, são seus dados, são seus prompts, são os documentos que vocês estão enviando para esses modelos gratuitos e até alguns pagos, se você não souber configurar adequadamente, você está enviando dados, né? E às vezes dados sensíveis e pessoais, né? Dados, às vezes, que tem ali uma questão ética, religiosa, pessoal mesmo. Enfim, você está lá jogando para um modelo, né? Alimentando uma base de dados que você não sabe aonde de quem e o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Por mais que sejam grandes corporações, mas você está enviando aquilo para ele.
E isso aqui no ambiente corporativo é bastante sensível e perigoso, né? Então, assim, sempre ter esse cuidado quando vocês forem usar esses mecanismos, tá? Essas ferramentas, para que, se possível, né, na verdade, só utilizem elas com qualquer tipo de documentação, se acautelando essa questão em relação ao uso de dados, né? Que é uma coisa muito importante também de ser alertado para vocês. Tá bom, gente? Assim, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma outra questão que vocês queiram fazer, enfim, fiquem à vontade. Obrigada, doutor Gismondi. Agora a gente vai sentar, eu vou levar a doutora Bruna para ela palestrar, e aí no final a gente vai abrir para perguntas. Aí, se alguém tiver, aí... Tá bom, tá bom. Vou fechar o seu microfone, tá? Tá. Então, agora a gente vai passar para a doutora Tchafon, que vai trazer as contribuições da inteligência artificial para análise sistemática e estratégia de ações civis públicas. Já falando que você pegou lá nos seus modelos algumas ações civis públicas lá do posto que eu trabalho. Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela presença de todos e parabenizar a Arícia pela criação do primeiro programa do primeiro evento de residência organizado pela Residência Jurídica. Parabenizar também todos os residentes que se comprometeram e que se dedicaram, se empenharam para realizar esse evento hoje. Eu sei que vocês têm que conciliar a realização desse evento com várias outras tarefas que são delegadas para vocês, mas eu queria também, se puder servir de incentivo, deixar a minha opinião e a minha crença de que, quando vocês se comprometem, quando vocês têm essa iniciativa, dedicação e empenho, isso sempre é recompensado de alguma forma. Então, eu espero que eu esteja, não só espero, mas tenho muito esse desejo que esteja falando com futuros procuradores aqui, tanto por parte do programa de residência quanto do estágio, porque a gente precisa muito da contribuição de vocês para a PGM. Eu sempre falo que eu sou do concurso mais recente. Em breve, eu não vou poder falar que eu sou do concurso mais recente, que eu ainda sou caloura aqui. E eu espero que muitos de vocês prossigam na trajetória aqui na PGM. Porque hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como os estagiários e os residentes que se empenharam e se dedicaram, que ajudaram no Núcleo de Estudos de Processo Civil, eles tiveram uma contribuição fundamental, não só para a condução dos processos na especializada na qual eu atuo, que é a Procuradoria de Serviços Públicos, mas também para dar uma contribuição generalizada para toda a casa. O Núcleo de Estudos de Processo Civil, a Arícia convidou alguns procuradores para coordenarem núcleos de estudos aqui na casa. Eu coordenei, e coordeno ainda, né, o Núcleo de Estudos de Processo Civil, junto com o Dr. Ricardo Limões, que é o procurador-chefe da PSE, Procuradoria de Serviços Públicos. E o que primeiro a gente identificou é que nós estávamos lidando, na verdade, com o mesmo problema, se repetindo em diferentes processos. Quando a gente entra aqui na PGM, a gente tem uma atuação, principalmente no começo, quando a gente ainda está aprendendo a rotina da especializada, é uma atuação muito insular. Você começa a receber os seus processos, você começa a ter que lidar com os seus problemas nos seus processos, você tenta pensar numa solução para eles, e conforme você vai trocando as suas experiências, vai tentando tirar dúvidas com outros colegas de procuradoria, você começa a perceber, não, é um problema que está se repetindo na minha especializada. E quanto mais você conversa, mais você percebe que aquele problema, na verdade, é um problema sistêmico que vai afetar todas as especializadas da casa. Então, o nosso grande desafio é a gente sair dessa atuação meramente insular. Eu sou um procurador, uma procuradora na minha ilha, com os meus processos, com o meu acervo, e a gente tem uma macrovisão do que está acontecendo, porque é fazendo esse trabalho coletivo que a gente consegue avançar e aprimorar a nossa atuação em juízo. Então, no começo do Núcleo de Estudos de Processo Civil, a gente identificou que nós tínhamos diversas ações civis públicas, a maioria delas ajuizada pelo Ministério Público, mas não exclusivamente. E nessas ações civis públicas, elas se tornaram aquele conto das 1001 noites. Era uma história sem fim. Essas ações civis públicas tramitavam por anos, por décadas, e não se encerravam. Por mais que a gente tentasse dar um fim a essas ações, a gente não conseguia. E como é um problema que a gente observou que se repetia na nossa especializada, na PSE, a gente pensou, bom, vamos aproveitar o núcleo de processo,
justamente para tentar identificar quais são as questões processuais que estão se repetindo nesses feitos, para que a gente possa saber como responder a essas questões. Então, eu acredito muito também que, quando a gente foca numa atividade de pesquisa, a gente não pode ficar puramente no campo da teoria. Se a gente ficar só no campo da teoria, a gente não tem aplicação prática daquilo. Então, qual foi a proposta do nosso núcleo de estudos de processo civil? Vamos fazer um levantamento teórico, analisar o que está acontecendo nessas ações, identificar o problema teórico, como que a gente pode responder a ele e levar isso para a nossa atuação em juízo, levar isso para ajudar as nossas defesas, para ajudar a nossa atuação judicial, para a gente ter uma pesquisa não só teórica, mas com uma vertente de aplicação prática. Então, o que a gente fez? Primeiramente, eu e Limões não fizemos isso sozinhos. Pelo contrário, foi precisamente em razão da dedicação dos estagiários e residentes que, além das atividades que já desempenhavam ordinariamente, tomaram a iniciativa de participar do NEPRO, do Núcleo de Estudos de Processo Civil. Foi graças ao trabalho deles que a gente conseguiu fazer todo esse levantamento, que não foi fácil. Durou mais de 1 ano para fazer o levantamento desse estudo. Então, primeiro, a gente identificou o problema. E eu gosto de fazer as coisas bem delimitadas. Como é uma atividade de pesquisa, a gente tinha que partir de um problema. Qual foi o problema? A repetição dessas ações coletivas em sentido estrito, por anos a fio, sem uma perspectiva de encerramento do litígio. E aí, qual era o nosso objetivo? Vamos levantar os dados, fazer uma análise jurídica, à luz do CPC, do que a gente constatou nesses processos, para que a gente possa trazer uma resposta para a nossa atuação, enriquecer e aprimorar a nossa atuação em juízo a partir dessa pesquisa. Como é que a gente fez o levantamento dos dados? Primeiramente, a gente teve que escolher um critério. Nós pegamos ações civis públicas que fossem o que a gente chamou de ações civis públicas em sentido estrito, ou seja, ações civis públicas que não eram destinadas a beneficiários individualizados. Muitas vezes o MP ingressa como ação civil pública, que é em benefício de fulano, beltrano e cicrano. Essas ações foram excluídas do nosso estudo. A gente só queria aquelas ações civis públicas cuja beneficiária fosse a coletividade lato sensu. Então, a gente identificou isso. Nós excluímos as ações de improbidade desse estudo, porque elas não se adequavam a esse problema de permanência da litigiosidade. Para a gente fazer esse levantamento, primeiro, a gente teve que contar com a ajuda do apoio. Então, os analistas de apoio aqui da PSE fizeram um levantamento por especializada. Então, a gente teve uma planilha com ações coletivas que se enquadrassem nesses parâmetros da PSE, levantamos uma planilha da PAS, Procuradoria de Saúde, e fizemos isso para todas as especializadas que lidassem com isso, PPE, Puma, obviamente, tributária a gente não conseguiu fazer, porque tinha algumas especializadas que não contavam com essas peculiaridades. A gente chegou a um número muito grande de ações. Já dá para imaginar, porque nós temos litigância em massa, então, eram muitos processos para a gente analisar. Dessa planilha, eu criei um formulário no Google Formulários. No levantamento, eu sei o levantamento no final, porque, primeiro, quando a gente pegou essa planilha, não dava para a gente inserir esses critérios no levantamento do apoio. Então, o que a gente fez? Levantou todas as ações civis públicas, e aí nós fomos enquadrando quais que estavam no objeto e quais que não estavam no objeto da pesquisa. O total foram 546 processos que se enquadravam no objeto da pesquisa. A gente não pegou ações civis públicas que já tivessem se encerrado, só as que ainda estavam em andamento. Com esse levantamento, e a gente fazendo a análise do que estava enquadrado ou não, nós criamos um formulário no Google Formulários, e aí qual foi... a gente tinha uma tese não, vamos dizer assim, hipóteses do que poderia estar acontecendo. E aí as nossas hipóteses a gente transformou em itens do formulário, a ser preenchido pelo estagiário ou pelo residente, que estava no núcleo de estudos em processo. Então, nós trabalhamos com 5 hipóteses iniciais, porque assim, a gente pode pensar que a gente sabe a razão para um problema, mas é só a partir do levantamento dos dados e do confronto empírico com esse levantamento que a gente vai saber, é realmente isso que está causando? Esse realmente é um fator predominante para causar esse problema? Então, quais foram as 5 hipóteses iniciais com as quais a gente trabalhou? E a gente aqui claramente se delimitou a hipóteses de processo civil por conta do foco do nosso núcleo. Primeiro, se tinha ou não, naquela ação que
em relação à qual o residente ou estagiário preenchia a planilha, se tinha ou não uma postura inquisitorial do Ministério Público ou da Defensoria Pública no feito, com elaboração de novos pedidos em relação ao inicialmente postulado. Porque a gente observou que, muitas vezes, como o Ministério Público está acostumado com a lógica de um inquérito que fica tramitando indefinidamente, que você pode continuar movimentando, arquivar, isso era transportado, essa visão era transportada automaticamente para o processo. E o processo, ele não foi feito. Um processo que se arrasta por 30 anos não é um processo efetivo, não é um processo que está cumprindo seu desiderato de eficiência. Então, o processo não foi feito para isso, por isso que ele precisa se estabilizar, por isso que eu não posso ficar modificando os pedidos. A demanda tem que se estabilizar. Então, a gente primeiro falou, bom, essa é uma hipótese do que pode estar acontecendo. Segunda, pode ser também, na verdade, não um problema do Ministério Público ou da Defensoria modificando os pedidos e fomentando a litigiosidade naquele feito. Pode ser um problema do juízo. Pode ser um juiz que está toda hora modificando o próprio objeto da ação, tomando essa iniciativa e não zelando pela estabilização da demanda. Terceira hipótese, que é também uma coisa que contribui muito, formulação de pedidos na petição inicial que não estão revestidos do grau de determinação necessários. Por quê? Se eu faço um pedido o mais amplo possível, eu peço que o município seja condenado a prover. Aí eu vou dar um exemplo concreto de ações com as quais eu lido. Esse conselho tutelar daqui, com todos os insumos necessários à luz do ECA e das resoluções do CONANDA, você fica numa litigiosidade permanente porque as ações de manutenção servem justamente para isso, as ações da administração pública de manutenção. Se você faz um pedido desse jeito, sempre vai ter alguma coisa. Agora está faltando toner na impressora. Então, eu vou peticionar falando, está faltando toner na impressora. E daqui a 2 meses, eu vou peticionar falando, está faltando papel na impressora. E esse processo nunca vai acabar. Porque, assim como a geladeira da nossa casa sempre tem alguma coisa faltando que a gente tem que repor, isso é natural da administração pública. Isso é natural também das nossas vidas. O processo ele não serve para isso. Ele tem que ter um pedido delimitado, um objeto delimitado. Então, essa foi a nossa terceira hipótese. Se o pedido está tão amplo e genérico que eu nunca vou conseguir comprovar que eu cumpri, se eu for condenado. Quarta hipótese que a gente levantou. E aí, também, por uma questão de honestidade, é não só olhar para o problema dos outros, é olhar também para os nossos problemas. Se nós estávamos num caso em que era culpa, na verdade, da administração pública, que demorava excessivamente para efetivar o comando judicial. Então, a gente colocou essa hipótese no levantamento, porque pode ser um caso em que o pedido está feito com delimitação, pode ser um caso em que a demanda estabilizou e quem está demorando para cumprir somos nós mesmos da administração. Então, isso também virou uma hipótese. Quinta hipótese, a ausência de um diálogo prévio com a administração pública que levasse à fixação de comandos decisórios com prazo razoável para cumprimento. Outra coisa, porque às vezes era determinação judicial, eu quero a reforma de todo esse hospital em 45 dias. Isso é inexequível. Isso você não está considerando a dificuldade prática do gestor. E outro problema, via de regra, o magistrado, a menos que ele tenha tido uma experiência de passar pela advocacia pública ou na própria administração pública, ele não conhece a realidade e os problemas da gestão. Então, como é que ele vai saber quais são as dificuldades se ele não ouve antes para entender? Isso vai levar a um comando decisório que é inexequível, que é impraticável. Nós fizemos esse levantamento, e aí isso levou muito tempo, eu confesso, que a gente não jogou inicialmente na inteligência artificial, porque eu não sabia se aquilo era viável, se eu jogar mais de 500 processos numa inteligência artificial, como é que ia lidar com eles? Eu tive receio de o que ia ser feito com as informações daqueles processos, porque tinham processos sensíveis e estratégicos lá, então a gente não fez isso. Foi o trabalho manual dos residentes e estagiários, analisando um por um. Claro que a gente dividiu. Nós tivemos mais de 10 integrantes do NEPRO, então a gente precisou de muito esforço para conseguir avançar no preenchimento disso. E aí, o que a gente identificou? A gente preencheu a planilha, jogamos no chat GPT, não sei se tem o problema eu falar qual foi a inteligência artificial especificamente, mas jogamos no chat GPT e pedimos que ele chegasse a percentuais, porque cada hipótese era uma coluna que era preenchida com sim ou não. E eu pedi que o chat GPT identificasse, da totalidade de processos que se enquadram no objeto desse estudo, que já era a planilha editada, quais foram as hipóteses, os fatores predominantes. O que foi identificado?
os problemas que eram mais latentes. 41,03% do total, pedidos formulados de forma genérica ou indeterminada na petição inicial. 52,19% do total, então, o principal fator, a ausência de intimação prévia do município para se manifestar sobre o pedido liminar ou para agendamento de designação de audiência especial. E o terceiro fator, modificação dos pedidos ao longo da demanda, aproximadamente 40,29% do total. Então, foi graças à ajuda, predominantemente pelo trabalho dos residentes estagiários e, secundariamente, pelo uso da inteligência artificial para fazer a leitura desses dados, que a gente conseguiu perceber quais são os fatores predominantes que causam esses problemas nas nossas ações civis públicas. A gente vai ter que fazer um esforço, e esse documento foi encaminhado para todas as especializadas, com o nome de todos os que foram envolvidos no estudo, porque eu acredito muito na importância do reconhecimento da atividade de vocês. Nós mandamos para todas as especializadas para que isso fosse trazido aos processos, para que esse estudo fosse trazido aos processos, e agora, já para encerrar minha fala, porque o tempo está acabando, os residentes estagiários que participaram desse estudo, eles se prontificaram e tomaram essa iniciativa também de escrever artigos, de escreverem TCCs sobre os temas. A gente quer compilar tudo isso num material único para a gente levar ao juízo, para a gente divulgar, para a gente ver o resultado de toda a dedicação, de todo o esforço. Eu agradeço muito a todos que participaram, porque vocês enriquecem e aprimoram a nossa situação em juízo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Bruna, porque o doutor Gismondi pediu, né, desculpas aqui pelo WhatsApp, que ele teve que sair para um compromisso. Eu gostaria de fazer, justamente envolver o Gismondi. Você falou que as perguntas iam ficar para o final. Eu até ia falar para ele não sair, eu também né, pedi, porque ele também está à mesa. Ficticiamente, né, mas ele também faz parte. Se isso justamente poderia se usar, já que tinha demandas repetitivas, como que a gente usa depois a inteligência artificial nesses casos para apoiar justamente o trabalho de pesquisa. Tinha dúvidas em relação à pesquisa, né? A questão das hipóteses você já colocou. Se há possibilidade se você viu necessidade de criar uma sexta hipótese, que seria diversos, né? Porque a gente, por mais que debata sobre as possibilidades, com base no que, né, conhecemos da matéria, e por isso existe o grupo de pesquisa, essa reunião, né, mensal, às vezes quinzenal, às vezes se impõe um encontro mais, né, frequente, justamente para a gente pensar o máximo de hipóteses possíveis. Mas o diversos, às vezes, se impõe. Se vocês verificaram essa necessidade, se apareceram outras hipóteses que não aquelas pensadas pelo grupo. Se alguém do grupo está aqui, né, que, além dos residentes e estagiários... tá aí, é verdade, Maria Eduarda também está aqui. E parabéns, viu, Maria Eduarda, dos dois grupos, na verdade, né? Do NEPRO e do NEMANU, que também vai se apresentar. E vamos ver se depois a gente consegue publicar esses artigos todos aí num dossiê na Revista Carioca de Direito. Parabéns. Deixa ela responder só. A gente não chegou a fazer uma coluna para diversos, mas eu acho que também é uma experiência, assim, foi o nosso primeiro trabalho de pesquisa. Mas você viu alguma hipótese diversa daquelas 5? Não, então nem fez falta, nem fez falta. Mas eu acho que, assim, a tendência é que a gente queira implementar isso para outros estudos no futuro, porque a gente tem mais do que essa questão processual que se repete. Então, é até bom para a gente identificar, para não ficar também limitado ao que a gente cogitou inicialmente. Ter esse cuidado de conseguir aferir o que mais está acontecendo, que a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem a macrovisão do que está acontecendo. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu teria. Estão tímidos. Não? Então, assim, só um comentário, né, porque a Kathleen, que é do grupo, ela senta do meu lado,
E a gente vê, e aí ela pegou alguns exemplos, né, que eram até do posto do Dr. Marco Antônio, e acho que um outro requisito, pelo menos lá na parte de meio ambiente e urbanismo, é o GAT, né, do MP, achando que é o perito do juiz e tudo que ele quer tem que fazer. Enfim, a gente também tem um outro problema, pensando em corpos hídricos, né, que vai ser o último painel, né, o Rio Acari, para mim, ele é emblemático, né? A gente tem uma ação civil pública para o trecho 3, e ele, acho que deve ter uns 10 anos, essa ação civil pública, e agora o MP, e aí corroborado o juízo está pedindo, que a gente faça as intervenções no trecho 1 e 2. Mas, enfim, né, não é o caso, mas agora é uma tentativa de tentar lutar contra essa expansão, né? Obrigada, doutora Bruna. Então, agora a gente vai passar pelo protocolo de certificação. Não sei. Tirar uma foto da sua entrega, entregar o certificado. Vamos lá, deixa eu tirar uma foto aí. Igual a emerge. Tem um momento de certificação. Isso, ainda ali. E graças à comissão, olha, a certificação é com presentes. E depois o João vai lá.